Olá, como vai você? Espero que você esteja bem, esteja preparado, preparada para darmos início a mais uma aula. E agora nós vamos chegar na fase final da fotossíntese. Nós agora vamos ver a fase escura, também chamada de fase química, ciclo de Calvin ou então ciclo das pentoses. Vamos ver o que é que acontece nessa fase. Só para lembrar, né, a fotossíntese é um processo em que os seres, né, autótrofos, ou seja, aqueles que são capazes de produzir o seu próprio alimento, vão obter esse alimento através desse processo, que nada mais é do que a transformação da energia luminosa em energia química. E aí ela foi dividida em duas etapas, a fase clara, né, ou fotoquímica, e a fase escura ou química. Certo? Vimos que na fase clara acontece a fotofosforilação cíclica e acíclica e a fotólise da água, né? E a gente viu que o produto, o resultado final dessa fase clara foi o quê? Foi ATP, molécula de ATP, né? Nossa moeda energética. Foi formado na fase acíclica o NADPH2 e o oxigênio que a gente respira, né? Nós vimos que a gente obtém ele através da quebra da molécula da água, certo? Então, esse foi o produto, vamos dizer assim, o resultado da fase clara. E por que a gente tem que falar isso? Porque na fase escura, ela só vai acontecer porque a gente vai usar esses produtos, né? O ATP e o NAD. Então, como eu falei para vocês, a fase escura ou fase química também pode ser chamada ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin. Pode acontecer, né? Todo mundo fala, é fase escura porque não precisa da luz, certo? Mas só que ela depende dos produtos, né? Do resultado da fase clara. Então, indiretamente, a luz também faz parte da fase escura, né? Porque uma fase vai complementar a outra. Então, acontece dentro dos cloroplastos, né? Aquela organela, tá? E na parte do cloroplasto que vai acontecer a fase escura é chamada de estroma. A fase clara acontece nos tilacoides. Cuidado para não confundir isso, tá? Então, não depende, como eu já falei, né? Diretamente da luz, mas indiretamente sim, né? Necessita dos produtos. Durante essa etapa, a glicose é formada a partir do gás carbônico, né? E acontece a fixação do carbono. Então, resumidamente falando, gente, só para a gente olhar novamente e lembrar, né? Então, essa fasezinha vai acontecer aqui, ó, no estroma, tá? É uma parte que, um espaço interno que se tem dentro do cloroplastos, tá? Então, o que é que vai acontecer na fase escura? O carbono, tá certo? Vai acontecer as reações químicas. Por isso também que é chamado de reações químicas. O carbono, ele vai entrar no ciclo na fase escura, né, o gás carbônico, e aí, para acontecer a produção da glicose, que é o alimento da planta, glicídio ou carboidrato, esse gás carbônico, ele precisa passar por reações, tá? E essas reações vai usar a energia, né? Já que não tem sol, vai usar a energia os produtos, que é o ATP e o NADPH2, tá? Vamos ver naquele esqueminha que eu sempre faço e depois a gente volta para uma outra imagem aqui. Vamos lá? Então, gente, dando continuidade aqui, né?
como nós estamos vendo, a fase escura ou química, né? Também chamada de fixação, não esquece, tá? Do carbono. Ou ciclo de Calvin. Não esquece que acontece no estroma, tá certo? E aqui as reações químicas vão acontecer, tá certo? Por causa do produto da fase clara. Então, vejam só, professora, eu vou ter que decorar esses nomes todos, coisa e tal. Não precisa você decorar esses nomes. O que é que você precisa saber? Que o carbono, né, ele vai entrar, né, vai acontecer essa fixação, por quê? Porque ele vai se encontrar com uma moléculazinha chamada ribulose de fosfato, onde a sigla é RUDP, né? E a partir do momento em que esse daqui tem 5 pentoses mais o carbono, né? Desculpa, fosfato. Então, o que é que acontece? A partir desse momento, quando eles dois, né, através de uma enzima, vai juntar esses dois elementos, a enzima é o rubisco, uma enzima. Então, o que é que acontece? O gás carbônico mais o ribulose de fosfato, o RUDP, vai ter a ajuda, né, da enzima rubisco, certo? E depois, gente, quando eles se juntarem, são 6, eles vão como se fossem, vão se partir ao meio, quebrar ao meio. E aí eles vão formar 3 moléculas de glicerato, também chamado de PGA, ok? Então, o que é que a gente percebe? Que eu vou precisar de 6 carbonos mais a ribulose de fosfato para formar 12 PGA, ou seja, eu formar uma molécula de glicose. Mas isso aqui, gente, ainda vai se transformar, tá certo? Vai se transformar e aí é quando vai usar a energia, né? Ou seja, o produto da fase clara, o NADPH2 e o ATP. E aí esse PGA, ele vai formar o PGAL, que é um fosfato glicérico ou glicerato, tá? E esse daqui, ó, é a parte principal desse ciclo da pentose. Então, aqui, ó, é também chamado de fosfato glicérico. Ou seja, é o produto principal. Vou botar até aqui, tá? Por que o produto principal? Porque a partir daqui vai acontecer 2 reações, vão se reorganizar, que é ele vai ser fosforilizado, tá? Através, com a ajuda do NAD e do ATP. E aí, nessa reorganização, acontece 2 coisas. Uma é a formação da glicose, né? E a outra é o quê? Esse RUD, ele vai voltar para o início para começar o ciclo novamente. Então, o que é que a gente precisa saber? Professora, esse aí é mais complicado, esse aí é mais difícil, não é? A gente precisa saber que aqui é a fixação do carbono. O gás carbônico vai se juntar, né, com essa moléculazinha aqui, ribulose de fosfato, e aí junto com a enzima vai se dividir ao meio esses 6 carbonos que entrou com
5 dessa com uma dessa, né? E aí junta, se parte ao meio, forma o PGA. Depois isso aqui passa por uma nova reação, e aí com a ajuda da energia do produto da fase clara, e vai formar o PGAL, que é o fosfato glicérico, ou seja, a parte principal. Porque a partir disso daqui, dessa reorganização, dessa reação que vai acontecer, se forma a glicose e a ribulose de fosfato volta para o ciclo novamente. Ok? Vamos ver agora em forma de uma imagem. Então, gente, dando continuidade, né? A gente viu o seguinte, no esquema que eu mostrei para vocês, é esse esquema que a gente vai visualizar agora, tá bom? É o que é que acontece. Então, gente, voltando aqui, né? Acontece quando o fosfato de ribulose, né? Com 5, eles vai se juntar ao gás carbônico, tá certo? Através da enzima, né, rubisco, e aí ele vai, vamos dizer assim, se parte ao meio e vai formar o PGA, certo? E aí esse PGA vai passar aqui junto, né? Ele vai utilizar novamente, ó, esse PGA utiliza novamente o ATP, né? A moeda energética. E aí depois ele usa o NADPH, tá? E aqui, ó, ele vai formar 3 moléculas de PGAL ou fosfato de gliceraldeído. Gliceraldeído, quase que não saía. Então, como eu disse a vocês, nessa etapa aqui, tá? Ela é a mais importante. Por quê? Porque ela é a mais importante, porque ela vai formar a glicose, né? E ela vai, uma parte dela forma a glicose, né? E o restante vai continuar o ciclo novamente. Por isso que é ciclo de Calvin. Certo? E aí, essa glicose formada, ela pode ser usada de algumas formas. Por exemplo, vai servir de alimento, né, para esses seres. Segundo, ela também pode ser utilizada através do processo da respiração celular. Ela pode ser oxidada, ela pode se acumular na forma de amido, né? E ela também pode ser transformada em celulose. Então, essa glicose formada para a planta vai servir, né, de alimento, mas ela também pode ter outras finalidades, tá certo? Então, vocês não precisam, como eu disse, se preocupar com esses nomes, porque questões, a gente vai responder questões e vocês vão ver que ela já vem, ela coloca já a situação. O que você precisa saber é o seguinte, o carbono vai se juntar, né, com a molécula, e aí, através de uma enzima, é o aceptor, se lembram? Vai se partir ao meio, formar o PGA, e aí a reação química continua, né? E quando se formar, quando essas reações continuarem, o que é que acontece? Vai formar o PGAL, né? E aí, esse PGAL, ele vai ser formado 12, né? Aonde 10 vai ser desfosforilados, ou seja, vai perder os fosfatos, e aí vai formar a glicose, os dois, né? E o outro vai se reconstituir, os dois que sobram, os dois, tá bom? Formar a glicose e o restante vai voltar para começar novamente o ciclo. Então, agora a gente tem a fotossíntese de modo geral, com as duas fases nesse esqueminha aqui. Depois dá um print nessa tela que é importante, tá? Então, aqui nós temos a fase clara, né? A fase que vai precisar da luz. Aonde na fase clara nós vamos pegar a água, certo? E vai ter o quê? A produção do oxigênio que a gente usa para a nossa respiração. Fora isso, ainda vai ter a produção da moeda energética, o ATP, e o NADPH2. Esses dois produtos, eles vão ser usados na fase
química ou fase escura. E o que é a fase escura? É quando o gás carbônico, através da fixação do carbono, ele produz a glicose. Então, isso é a fotossíntese, né? De modo geral. Falei. Vamos ver se vocês entenderam, porque agora é com você. Então, o conceito de sequestro de carbono abrange mecanismos de absorção e transformação do gás carbônico atmosférico através da fotossíntese em estoques de carbono na biomassa terrestre. Nesse processo, as reações responsáveis pela fixação do carbono durante a fotossíntese ocorrem. Ou seja, ele dá um texto bem grande no início, né? E a pergunta não está nem no texto, ele quer saber aqui, ó. Nesse processo, as reações de fixação do carbono durante a fotossíntese ocorrem na fase da fotofosforilação, no ciclo das pentoses, durante a fotólise da água, durante as reações de Ewell ou nos complexos de antena. Gente, na letra A, fase da fotofosforilação, não acontece a fixação do carbono, né? A fixação do carbono é fase escura. Então, aí a letra B, né? Essa é, como eu falei, a fixação do carbono, ciclo das pentoses, ciclo de Kelvin ou etapa química, tudo isso tem a ver com a fase escura. Então, se ele fala da fixação do carbono, então é no ciclo das pentoses. Outra coisa, C, a fotólise da água? Não, a fotólise da água acontece na fase clara, nós vimos. Reações de Ewell, as reações de Ewell é também chamada da fase clara. Cuidado com essas casquinhas de banana. No complexo de antena, também não. Ok? Então, aí é B de beijo. Segundo, a fotossíntese é um processo complexo que ocorre em duas fases, luminosa e o ciclo de Calvin. Sobre as duas etapas da fotossíntese, foram feitas as seguintes afirmativas. Vamos ler todas, tá? Na fase luminosa, ocorre a conversão da energia solar em energia química. Segunda, na fase luminosa, ocorre a liberação de oxigênio, a produção do NADPH e o consumo de ATP. Terceira, no ciclo de Calvin, o CO2 atmosférico é incorporado em moléculas orgânicas do cloroplastos. E na quarta, o ciclo de Calvin necessita indiretamente da luz, pois a produção de açúcar depende do ATP e do NADPH produzido na fase luminosa. Estão corretas. Então, vamos lá. A primeira está correta? Sim. É na fase clara que vai se ter a conversão, a absorção, a fixação da energia solar ou energia luminosa em energia química. Vai ser o início desse processo. Na segunda, na fase luminosa, ocorre a liberação de oxigênio, tá certo? É a fase clara. Produção do NADPH também acontece na fase clara. E consumo de ATP, não. Aí é a casquinha de banana, não se consome, se produz. Tem que ficar ligado. Uma palavra mudou tudo, certo? Então, a segunda aí está falsa. Vamos agora para a terceira. No ciclo de Calvin, o gás carbônico atmosférico é incorporado em moléculas orgânicas do cloroplastos, certo? E aí, a quarta, o ciclo de Calvin necessita indiretamente da luz, pois a produção de açúcar depende do ATP. Isso mesmo, então aí está corretíssimo, né? Então, qual é a letra? A primeira, a terceira e a quarta. C de casa. Ok, gente. Com isso, a gente conclui a fotossíntese fase clara e fase escura. Espero que vocês tenham entendido. Nós vamos agora responder exercícios. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.